A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 7 de novembro de 2015. Hoje é comemorado o Dia do Radialista. O profissional radialista trabalha com os meios de comunicação, especialmente com o rádio, como o próprio nome sugere, embora possa atuar com televisão e afins. Apesar de a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil ter ocorrido em 1922, no estado do Rio de Janeiro, a profissão foi regulamentada apenas em 1978 pela Lei 6.615. Além das transmissões e locuções pelo rádio, o radialista acaba desempenhando diversas outras funções dentro do setor de trabalho, podendo ser responsável ainda pelas áreas de direção, roteiro, criação, entre outros. Para que possa desenvolver bem suas atividades, espera-se de um bom radialista a habilidade de prender a atenção do ouvinte, mantendo-o atento ao programa de entretenimento. Para isso, o radialista deve inovar, fazendo uma boa narração esportiva de um jogo, transmitindo as emoções do momento, ou mesmo durante a narração de uma notícia do dia a dia, dando-lhe a seriedade necessária. Ademais, é importante lembrar que o ouvinte não pode ver a pessoa através do rádio, o que torna a sua voz o único instrumento para atrair a atenção. Hoje, 7 de novembro de 2015, Dia do Radialista. Parabéns para todos nós, profissionais do rádio. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Novas regras para aposentadoria exclui desaposentação. Informações com Alexandra Fiorin. Foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a lei que institui nova regra para aposentadorias. A progressão é de acordo com a expectativa de vida da população e já estava incluída em uma medida provisória do governo. O destaque é o veto da presidente Dilma Rousseff à desaposentadoria, ou a chamada desaposentação, que é a possibilidade do aposentado continuar trabalhando e refazer um novo cálculo do benefício. Os advogados ligados à área previdenciária acreditam que esse veto vai influenciar na análise do Supremo Tribunal Federal sobre a validade ou não da desaposentação. Atualmente, o processo está em pedido de vistas da ministra Rosa Weber. A advogada trabalhista Fabiana Basso acredita que há poucas chances do STF ser favorável. As chances de êxito na discussão do STF já diminuíram. Com a lei, o veto deixou de reconhecer a possibilidade legalmente, mas as discussões de desaposentação elas são específicas em relação ao tipo de benefício que se pretende acumular. Então é meio caso a caso, mas eu acho que com esse veto, a possibilidade de rever essa discussão ela ficou muito menor. Mas como houve só um veto à legislação, eu entendo que ainda há possibilidade de discutir. A possibilidade da desaposentadoria foi proposta pela Câmara e poderia gerar um rombo à Previdência de 70 bilhões de reais em 20 anos, segundo o governo. Já quanto à regra que passa oficialmente a valer para as aposentadorias, para receber 100% do benefício, será feita uma escala que vai até 2026. Quem se aposentar em dezembro de 2018 vai precisar ter 86 anos, somados contribuição e idade para mulheres e 96 para homens. A partir daí, será adicionado um ponto no cálculo a cada 2 anos. Em 2026, 90 anos para mulheres e 100 para homens. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Minha Casa Minha Vida, Canoas, no Rio Grande do Sul, recebeu 300 moradias. O governo federal entregou na última quinta-feira, dia 29, 2.691 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. No Distrito Federal, Bragança Paulista, Sorocaba, Hortolândia, Nova Odessa em São Paulo e Canoas no Rio Grande do Sul. Os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600, faixa 1,
mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega das unidades habitacionais. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, 300 famílias foram beneficiadas e a cerimônia de entrega das moradias aconteceu às 10 horas da manhã e contou com a participação do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, vereadores, secretários municipais, assessores, além do ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. O evento também contou com a participação dos delegados sindicais da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas do Brasil, FENATRACOP, no estado do Rio Grande do Sul, Yuri Gelman e Jonathan William Pereira. Os recursos aplicados no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E os trabalhadores em cooperativas são representados no Conselho Curador do FGTS pelo presidente da FENATRACOP, Mauri Viana Pereira, que tem tido atuações firmes e decisivas durante as reuniões do Conselho. Na última reunião do Conselho, por exemplo, realizado em 7 de outubro, foi deliberado e aprovado um repasse de 8 bilhões de reais ao governo federal para ser aplicado no programa Minha Casa Minha Vida. E os trabalhadores em cooperativas esteve representado nesta reunião. Afirma Yuri Gelman, ao dizer que fica extremamente feliz e realizado ao participar de eventos como este, onde a comunidade e os trabalhadores são beneficiados através das políticas públicas. Notícia Nacional. Caminhoneiros entrarão em greve na próxima segunda-feira. Informações com Sueli Frota. O Comando Nacional do Transporte confirmou nesta quarta-feira que mais de 5 mil caminhoneiros vão paralisar as atividades a partir do dia 9 de novembro. Entre as reivindicações está a redução do preço do óleo diesel, tabelamento de frete em um valor mínimo e a aposentadoria com 25 anos de contribuição. Está ainda a anulação das multas de caminhoneiros não atendida na greve do começo do ano. Segundo Ivan Schmidt, o movimento está descontente com o atual governo. Por isso, a greve vai pedir ainda o impeachment da presidente. Nós, como brasileiros, entendemos que da forma como está, não pode continuar existindo troca-troca de favores descaradamente na frente do povo. Eu acho que isso é um absurdo, nós chegamos ao fundo do poço, eticamente falando, né? Então nós precisamos de uma renovação política no país com mais ética, com mais transparência e principalmente com mais competência. Por meio da assessoria de imprensa, a Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, que congrega 6 federações e mais de 100 sindicatos, afirmou que não vai apoiar a greve, já que ela tem interesses exclusivamente políticos. Em resposta, o Comando Nacional do Transporte disse que a entidade não os representa e que conta com o apoio de outros movimentos mais fortes, como o Vem Pra Rua, o Revoltados Online e o Movimento Brasil Livre. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Açougueiro masculino acima de 20 anos para trabalhar com atendimento ao cliente, cortes de carnes e atividades em geral. Pede-se experiência como açougueiro. Assistente administrativo masculino acima de 18 anos para trabalhar com lançamento de notas fiscais e contábeis, cartão ponto, serviços bancários, lançamentos de dados no sistema e atividades administrativas em geral. Pede-se ensino médio completo, experiência na função e CNH-AB. Assistente administrativo masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com lançamento de notas fiscais e contábeis, controle do estoque, lançamentos de dados no sistema e atividades administrativas em geral. Pede-se ensino médio completo, experiência na função, CNH-B e meio de locomoção próprio. Assistente administrativo, recursos humanos, feminino masculino, acima de 20 anos para trabalhar com recrutamento e seleção de pessoas, realizar admissões, administrar cartão ponto e atividades administrativas do setor de RH. Pede-se experiência na função, ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, recursos humanos ou áreas afins e informática.
Assistente operacional campo experimental masculino, acima de 18 anos, para trabalhar com colheita de soja e milho, capina e atividades relacionadas ao campo experimental. Pede-se ensino médio, horário comercial. Assistente operacional de máquinas masculino acima de 18 anos para trabalhar em unidade de grãos com atendimento ao cliente, transporte dos produtos armazenados e recebidos e operar e auxiliar na manutenção de máquinas. Pede-se ensino médio completo ou cursando, CNHB e conhecimento de informática, horário comercial, unidade palotina. Atendente de unidade masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com atendimento ao associado, atividades administrativas, financeiras e comerciais. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins. Atendente de unidade financeiro masculino ou feminino, acima de 18 anos, para trabalhar com atendimento ao associado, análise de crédito, atividades administrativas e financeiras. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins e disponibilidade de trabalhar em Maripá. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. Capacitação profissional é fundamental durante a crise. Informações com o repórter Leandro Manso. O escritor com mais de 60 livros, John Maxwell, é enfático. O sucesso é resultado do desenvolvimento do potencial de cada pessoa. Outro lema dele é: o crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Por isso, a FATEC Sebrae oferece à população 2 cursos de capacitação de ensino superior, gestão de negócios e inovação e o de marketing. A consultora do Sebrae São Paulo, Elizabeth Fernandes, enfatiza a necessidade de investir nos estudos. É necessário realmente que o gestor pense na sua formação como uma condição de melhor fazer o gerenciamento do seu negócio quando nós falamos do ensino de graduação. Gilberto Magalhães, dono da Pirulitos de Chocolate Fantasia, está se qualificando. Chegou um ponto que eu fiquei estagnado, eu precisava de informações, precisava conhecer coisas novas que estão acontecendo, direcionar. E a FATEC com o Sebrae tem me auxiliado muito nisso, dá uma visão para frente de quem quer alguma coisa para a vida, né? Principalmente no negócio. As inscrições para o processo seletivo FATEC Sebrae vão até às 15h do dia 11 de novembro. As informações estão no site vestibularfatec.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Manso. Notícia local. Comunicado. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, comunica aos trabalhadores da cooperativa Cevale, que por um motivo ou outro deixaram de trabalhar na cooperativa entre os meses de junho a setembro de 2015. Esses trabalhadores devem ligar no Departamento de Recursos Humanos da Cevale, no telefone 44-3649-8538, para agendarem a data em que terão que voltar ao Sindicato Sintrascopa para receberem os valores retroativos com relação aos reajustes os quais os trabalhadores têm direito. Informamos ainda que a folha complementar referente aos valores retroativos deverá ser feita somente no Sindicato Sintrascopa. Sintrascopa, conquista é fruto de organização e luta. Notícia Nacional. Cresce preocupação do consumidor com o uso de tecnologia limpa. Informações com Tatiane de Souza. O crescimento do número de adeptos da bricolagem ou do conceito do faça você mesmo, aliado à crise financeira, aumenta a procura de consumidores por equipamentos que permitam cuidar da própria casa e do jardim com segurança e autonomia. Para atender esse público, empresas começam a se adaptar e lançam novos produtos de olho no novo mercado. É o caso da Steel, que tem uma linha de produtos e até um site para ajudar esse novo consumidor. A empresa resolveu investir em máquinas e equipamentos fáceis de manusear, com funcionamento à bateria e uso da tecnologia de íons de lítio, que tem baixo ruído, sem fio e sem emissão de gases.
O consultor Diogo Baginski explica que os produtos não exigem conhecimento técnico e vêm atender a um consumidor que cada vez mais está preocupado com economia e o meio ambiente. E a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão interessadas, em buscar uma tecnologia mais limpa, Estão justamente centrados na questão de não emissão de gases, É um produto completamente livre de fumaça. A praticidade de você não ter que utilizar cabos, conexões elétricas, isso também é um diferencial do produto. E ao mesmo tempo você consegue utilizar a mesma bateria para diversos tipos de produtos. Se você tem um soprador, você consegue utilizar nele. Se você tem uma alçadeira, é a mesma bateria. Então você retira de um produto, coloca no outro e você consegue seguir trabalhando. Além das ferramentas para auxiliar na manutenção dos jardins, a empresa ainda tem um site com dicas sobre jardinagem e plantas, além de uma agenda de eventos sobre o assunto. Para conferir, acesse o endereço www.jardindasideias.com.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Entrevista. Hoje no programa Momento do Trabalhador vamos ter a participação do advogado trabalhista Dr. Feliciano Moreira, que vai falar sobre as novas leis trabalhistas que beneficiam uma determinada categoria, mas que pode prejudicar outras. Dr. Feliciano também vai falar sobre a campanha salarial 2015-2016, realizada recentemente pelo sindicato Sintrascopa. Doutor, as novas leis trabalhistas aprovadas vieram para beneficiar o trabalhador? De que maneira o senhor tem acompanhado toda essa questão trabalhista, principalmente os domésticos e os demais trabalhadores, doutor? Olha, para os trabalhadores domésticos foi um avanço, porque, na verdade, ele regulamentou aquilo que pode-se dizer que era um trabalho escravo. Hoje é um trabalhador que alcançou, com esse direito, a sua dignidade. E ele tem os direitos iguais àqueles outros trabalhadores. Agora, com relação a mudança mais recente, em função da crise, que as pessoas insistem em negar que não há, que é a redução da jornada de trabalho para manter o emprego, ela é relativa. Ela deve ser amplamente discutida, negociada, com bastante democracia, com o sindicato da categoria, com os trabalhadores. A manutenção do emprego ela é importante nesse momento. Agora, não pode se abrir mão de direitos. Os direitos têm que ser iguais, tanto para a empresa, como empregador, quanto para o empregado. E há que se levar em conta que a parte que é compensada do salário do empregado, ele sai de um fundo, que é o fundo do trabalhador, que é o fundo de amparo. De que maneira esse trabalhador deve procurar o seu sindicato, o seu representante, para estar mais informado com relação a todas essas questões e essa nova legislação trabalhista? Olha, nos momentos com a economia em alta, acontece sempre um fenômeno que o trabalhador ele esquece um pouco o sindicato. E nos momentos de crise, ele passa a se lembrar que ele tem um ser, esse ser que é o sindicato. Ele tem que ser considerado que o sindicato é do trabalhador, é dele o sindicato, é o instrumento que ele tem de luta, de manutenção dos seus direitos, de defesa dos seus direitos. Não pode pensar de forma isolada, ele tem que pensar coletivamente, pensar que toda a categoria representada pelo sindicato deve estar atenta, e o sindicato é o instrumento que ele tem para fazer as negociações que precisa. Nesse momento é um momento que eu pessoalmente acho que as empresas, quanto o sindicato ou os sindicatos patronais, ele tem que estabelecer um diálogo local, regional, estadual e nacional. Não sairemos dessa crise sem uma negociação, a exemplo do Pacto de Moncloa na Espanha. Então é uma questão de unidade nacional. Pessoalmente eu sou contra a tal da CPMF. Agora acho que recuperado a credibilidade do governo, e só o diálogo social ele é capaz de fazer com que passe o imposto provisório para que possa o país voltar a crescer. A nossa crise é mais política? Não. A nossa crise ela tem um fundo político, mas ela é de caráter essencialmente econômico. Infelizmente, não tem como se negar. O nosso país, se não tiver com rapidez esse diálogo social, eu penso que nos próximos 5 anos a tendência é amargar, é piorar. O senhor colocou há pouco com relação aí à importância do sindicato e que às vezes o trabalhador não lembra do sindicato apenas
quando está no momento de crise. Nós tivemos aqui em Palotina, com o Sintrascopa e na região também, uma grande negociação salarial. Aí o sindicalizado, ele percebeu a importância que tem o sindicato nas suas reivindicações? Olha, ele começou, essa negociação que nós acompanhamos, advogando para os 3 sindicatos, ela começou tensa, começou um pouco bate lá e bate cá, não querendo sentar-se à mesa para negociação, e foi se amadurecendo e mantendo o diálogo, foi construindo a negociação com muita dificuldade, mas digo com muita maturidade. Isso é importante que se diga dos ambos os lados. As empresas perceberam que a negociação é o caminho de solução de conflito e o sindicato estava no papel dele, de recuperar os direitos dos empregados. Costumamos dizer assim, que quando se fala em perda, quando se fala em negociação coletiva, normalmente o empregado, a primeira coisa que ele vai é buscar o INPC. O que é o INPC? É a infração dos últimos 12 meses que ele já emprestou, já perdeu esse dinheiro. Quando ele recupera o INPC, ele começa do marco zero. É mais 12 meses para frente que ele vai continuar o salário dele sendo corroído pela infração. Isso mudou, houve uma recuperação muito grande no piso salarial, nos benefícios, e eu tenho certeza absoluta que ganhou bastante os trabalhadores, o sindicato se sedimentou como instrumento de diálogo e as empresas amadureceram no sentido de que a negociação é a solução. É por aí que o sindicalista ou os representantes do sindicato, através da sua diretoria, mas principalmente o trabalhador que faz parte do sindicato, percebeu da importância do sindicato, de estar ali presente, estar ali na madrugada, estar ali conversando, estar fazendo sua campanha salarial e defendendo esse trabalhador? Eu vou te fazer até uma brincadeira, é assim, meu filho, ele é corintiano, mas é paranaense. Eu não sei, ele pega o ônibus e vai a São Paulo assistir o Corinthians. Ele mora em Cascavel. E ele paga religiosamente a sua mensalidade como sócio do Corinthians. E o Corinthians lhe dá alegria, porque é campeão sempre. Então, se você quer que o seu sindicato seja um vencedor, se filie, se associe e pague, porque o sindicato é teu. É do trabalhador, ele está a seu serviço. E outra situação, eu dou também, sempre nós temos uma vez por ano, chamamos o Rock in Rio. Né? Aí vai o jovem pega o ônibus, junta a molecada dele, os amigos dele, dá um jeito e vai para o Rock in Rio. Só que ele não descobriu ainda que o jovem tem que procurar o seu sindicato. Porque ele é o adulto de amanhã e ele é a pessoa que vai arrastar esse sindicato, esta categoria, a produção, o crescimento econômico, a distribuição de renda e um país com grande bem-estar social. O senhor, como advogado do sindicato, a gente percebeu em toda essa negociação, Palotina, em toda a região, Marechal Cândido Rondon também, de que esse trabalhador, alguns criticando, outros apoiando, mas que essas críticas são positivas para o crescimento do sindicato, mas principalmente para o crescimento do trabalhador na sua empresa? Olha, não tenho dúvida, porque a crítica faz com que acorde uma direção sindical que eventualmente está um pouco conformada, um pouco pacata. Então ela é extremamente positiva, repito, por quê? Porque o sindicato é do trabalhador, então essa crítica é extremamente importante, o trabalhador deve ir ao sindicato, deve participar das suas assembleias, deve sempre estar acompanhando os boletins, as notícias e tal. E lembro também que o sindicato não é só para lutar por salário, ele também tem que lutar por educação, por saúde, por segurança pública, que é o interesse de toda a sociedade, né? O que eu acho que os sindicatos da região estão indo bem nesse sentido. Faz um diferencial muito forte o sindicato da região dos empregados em cooperativa, são seus congressos, que é diferente das demais classes, né? Eu tenho participado dos congressos nos últimos 5, 6 anos e tenho visto assim 3, 4 mil pessoas, trabalhadores comuns. Isso é muito bom, isso amadurece a consciência política dos trabalhadores, do papel que eles exercem na sociedade. Eu sou vizinho do João, o João é vizinho do Pedro e eventualmente trabalhamos todos juntos na mesma empresa. Às vezes queremos que a nossa empresa vença, eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa. Eu, pessoalmente, trabalhei numa empresa durante 18 anos e, se fosse o caso, voltaria a trabalhar 18 anos, que fez muito bem para mim, né? Então, eu acho que o trabalhador tem que ser assim e a empresa também tem que ter orgulho do seu empregado, porque sem ele não faz nada. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador. Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa, edição Márcio Fossá, a apresentação Jackson Luiz, colaboração Agência Rádio Web, realização Sintrascopa.
Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e região. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.